Hoje o nosso tema tá show de bola. A ausência do sentimento de humanidade. Vivemos num período de pandemia e precisamos falar desse sentimento. Aliás, da ausência dele. Falar da ausência do sentimento de humanidade nesse período de pandemia é uma boa pedida. E atendendo a pedidos dos meus telespectadores, foi um pedido de uma queridona esse tema de hoje. Então, não poderia me fazer de rogada. E, como sempre, eu cumpro tudo aquilo que eu prometo. Então, vamos lá, meus queridos. Como eu disse, né, a ausência do sentimento de humanidade é a nossa live de hoje. Bom, para aqueles que não me conhecem, seja muito, muito bem-vindo. Eu sou Silvia Vasconcelos e vou conversar com vocês hoje sobre a ausência do sentimento de humanidade. Eu sempre digo que eu sou um pouco assim como vocês. E quando eu digo isso, todos que me conhecem e quem não me conhece vai passar a me conhecer, eu tenho procurado dentro de mim uma versão melhor do que a que eu tenho. E cada vez mais eu busco isso. Então, o que eu quero é atingir a minha melhor versão. Eu ajudo pessoas a serem protagonistas das suas vidas, a atingirem os mesmos níveis de tranquilidade, de superação. Eu auxilio essas pessoas a conseguirem ter uma vida pessoal, profissional, financeira, emocional e espiritual plena. Ter uma tranquilidade. E esta tranquilidade faz com que cada um de vocês que estão aqui me assistindo agora passe a desejar, a praticar esta vida harmoniosa e plena. Para falar da ausência do sentimento de humanidade, é extremamente importante começarmos a destrinchar estas palavras. Primeiro, a ausência. A ausência é o afastamento temporário de alguém do seu domicílio, de lugares dos quais essa pessoa frequenta. E eu não poderia deixar de falar, como advogada que também sou, que a ausência é o desaparecimento de um indivíduo de seu domicílio, reconhecido como tal, mediante uma sentença judicial. Por isso, a ausência é um instituto no direito civil extremamente importante. E quando nós falamos do sentimento, o sentimento é o ato ou o efeito de sentir. A aptidão para sentir disposição, para se comover, se impressionar e perceber, apreciar algo. É a sensibilidade. É o conjunto de qualidades ou tendências morais de alguém. Gente, isso não sou eu que digo, isso é o Hawais, lá o nosso queridão, o dicionário da língua portuguesa. E o humano, relativo ao homem, ao próprio, né? Ao próprio de sua natureza, a fraqueza ou as suas virtudes. Então, faz parte da humanidade. E quando nós falamos dessa humanidade, é o conjunto de características específicas à natureza humana. E queridões e queridonas, atenção! Este conjunto de características específicas à natureza humana, também podemos pensar na animalidade e a humanidade. Elas residem dentro do mesmo homem. Como assim, Silvia?
Então, eu tenho um lado animal dentro de mim? Sim. E temos um lado extremamente humano também dentro da gente. Quando nós falamos nesta humanidade, e eu digo em relação à animalidade e à humanidade, nós vamos ter estes dois mecanismos. Peraí, Silvia, então eu sou um animal e sou humano? De vez em quando agimos tanto quanto. Temos alguns furores que são relativos aos animais. Então, nós precisamos praticar mais esta humanidade. E falar desta humanidade é o sentimento de bondade, benevolência em relação aos semelhantes, ao nosso irmão, ou de compaixão, piedade em relação a outras pessoas que não são tão favorecidas, né, ou são desfavorecidos em relação a uma grande parcela da nossa sociedade. Quando nós pensamos nisso, esta humanidade que muitas vezes faltam nas pessoas é pensar nesse sentimento de bondade, nesta benevolência mesmo. É da gente ter compaixão para com o outro. É aquilo que vai nos fazer seres humanos melhores frente a esta sociedade que muitas vezes está tão endurecida. Esta sociedade que muitas vezes está emperdecida, se transformando em pedras. Quando me pediram para falar sobre a ausência do sentimento de humanidade, principalmente em relação a esse período da pandemia. Então, pandemia. A pandemia é uma enfermidade epidêmica, né? Amplamente disseminada, o povo inteiro estando com esse tipo de doença. Então, nós temos pandemia e a epidemia. A epidemia é uma doença de caráter transitório, que ataca simultaneamente grande número de indivíduos em uma determinada localidade. Pode ser um surto, gente, periódico de uma doença infecciosa, dada numa parte da população ou numa região, mas nós vamos encontrar um aumento do número de casos de uma doença ou até mesmo um fenômeno anormal. A epidemia é a propagação de uma doença contagiosa em uma determinada região. Mas nós sabemos que esta pandemia está no mundo como um todo. Então, para fazermos uma diferença entre a pandemia e a epidemia, uma pandemia é a disseminação mundial de uma doença, epidemia. Isso já transformado em grandes proporções. Ela pode surgir, né, quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele. Em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários. Por quê, gente? Porque ela se estende a várias regiões do planeta. É isso que eu quero mostrar para vocês, que a pandemia, ela é muito maior. Ela está fazendo com que o mundo como um todo parasse desde 2019. Por isso, Covid-19, porque é do ano de 2019. Mas, amores meus, para nós aqui no Brasil, a gente vai entrar naquele período, né, mais restritivo a partir da segunda quinzena de março de 2020. No entanto, por que eu estou falando a respeito disso? Uma pessoa diagnosticada
com a Covid-19 ou o coronavírus, que é a mesma coisa, por gentileza, queridão, queridona, fique em casa. Tenha humanidade para com o outro. O outro pode ser seu familiar. O outro pode ser o seu vizinho. O outro pode ser o seu colega de trabalho. E até mesmo um estranho. Então, quando eu falo nesta piedade, é se apiedar do outro. Por quê? Porque aquele indivíduo, ele está sabendo que ele está contaminado. Então, por favor, restrinja ali no seu isolamento. Não vá contaminar quem não sabe que você está com a doença. E quando nós pensamos no outro, eu tenho que falar da alteridade. A alteridade é do latim, o alteritas, que é a concepção que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Assim como muitos antropólogos, sociólogos, cientistas sociais afirmam a existência do eu individual. Só é permitido mediante um contato próximo com o outro. Eu já falei em lives anteriores, né? Remontando a Aristóteles. Aristóteles, ele vai trabalhar a sociabilidade humana, que o homem é um animal social, social e político. Zoon politikon. E quando nós falamos disso, é em relação que o homem não nasceu para viver isolado, o homem nasceu para viver em sociedade. No entanto, ao falarmos dessa vivência em sociedade, que eu também já trabalhei em lives passadas, é importante a gente saber que mesmo vivendo em sociedade, se você foi diagnosticado com a Covid-19 ou com o coronavírus, que é a mesma coisa, por favor, restrinja-se no seu ambiente, ali, no seu lar. Não vá trabalhar, não vá aos supermercados, não vá na casa de parentes idosos. Por favor, não saia às ruas cumprimentando o seu vizinho. Por quê? Porque você pode contaminar outras pessoas. Mas eu estou com a máscara. Tudo bem, fique na sua casa. Neste momento, por que eu estou falando isso? Porque o nosso Código Penal brasileiro, o Decreto-Lei 2848 da década de 40, 1940, vai trazer no artigo 131 praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Você tem a ciência que você está contaminado, ato capaz de produzir o contágio, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Nossa, Silvia, você vai falar de direito? De direito penal, não é a sua área. Não, porque eu sou constitucionalista, todo mundo sabe disso. Sou advogada constitucionalista do direito público, mas não poderia deixar de falar no artigo 131 do Código Penal, para lembrá-los que aquele indivíduo contaminado, ele pode transmitir a moléstia, ele sabendo que está contaminado, ele estará cometendo um crime. Então, quando eu falo em relação ao Código Penal, é para conscientizar muitas pessoas que muitas vezes irão, eu sei que eu estou contaminado, mas não é crime. É crime sim, tá, gente? Então, por favor. E não é só a Covid, não.
quaisquer tipos de doenças contagiosas, por exemplo, as DSTs, e que a pessoa tem esta noção, estará cometendo um crime. O quê? A verdade, meus amores, é uma só. Porque a verdade é uma só. Quando eu falo em humanidade, em compaixão, é para que em um futuro próximo, e bem próximo, diga-se de passagem, tá? Não se arrependa das vidas que possam virem a serem ceifadas pelo seu egoísmo. Lá no artigo 131, vai trazer que praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Se você sabe que está contaminado, seja com uma doença sexualmente transmissível, seja com a Covid-19, não importa, queridões, qual seja a doença. Se você sabe que você está contaminado, é um ato capaz de produzir o contágio se você sair às ruas. Então, a pena é reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, prestem muita atenção em relação a isso. Não faça para os outros esse tipo de coisa. Oi, Márcia lindona! Olha lá, não faça a outro aquilo que não gostaria que lhes fossem feito. Realmente, é o evangelho de Jesus Cristo. Não fazei ao outro, ao seu irmão, aquilo que você não quer que faça consigo. Oi, Clau! Crimes de periclitação à saúde. Isso mesmo, amiga. Então, hoje, quando me solicitaram, me pediram esta live. Fale sobre a ausência do sentimento de humanidade neste período de pandemia. Sim, esta pessoa muito queridona que me pediu para que falasse, sobre a ausência do sentimento de humanidade no período de pandemia, em relação a isso. O artigo 131 do Código Penal é claro, mas nós sabemos que milhões de brasileiros não conhecem o artigo 131 do nosso Código Penal. Mas aqueles que me conhecem bem, sabem que eu faço um mix, não é isso? Que eu vou usar a análise transacional, o lado da psicologia, o lado do coaching, o lado do direito, que o direito é tão bonito, para mostrar a vocês o quanto que as pessoas têm deixado de prestar atenção em muitas coisas importantes. Então, como eu estava dizendo que a verdade é uma só, e quando eu falo dessa verdade, eu falo em humanidade, em compaixão, é para que, num futuro bem próximo. Por que eu digo um futuro bem próximo? Amores, eu adoro aquela música do Trem-Bala, sabe? Nós somos passageiros. E aqui, nós estamos de passagem. E esta passagem, para que possamos retornar à casa do Pai, cada um deles com as suas crenças espirituais, nós estamos de passagem nesta vida. Então, não se arrependa nesse futuro tão próximo por vidas que você poderá ceifar pelo seu egoísmo. A verdade é uma só. Uma hora a conta chega, gente. E chega e você será cobrado frente às suas atitudes tomadas, seja em nome do dinheiro ou em nome da falta de bom senso, eu diria. O bom senso, ele cabe em todos os lugares. Só um minutinho. Wagner lindão. Super beijo, seja bem-vindo. Gi, seja bem-vinda, Gislaine. Josi lindona, seja muito, muito bem-vindos.
Hoje eu estou conversando sobre a ausência do sentimento de humanidade, principalmente nesse período no qual nós estamos vivendo da pandemia. Então, quando eu falo que a conta vai chegar, ela chega. Um dia nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos aqui. E, gente, nada melhor do que a gente colocar a nossa cabecinha no travesseiro e sentirmos a tranquilidade do nosso sono. Por quê? Porque não teremos consciência pesada. E sem essa consciência pesada, nós vamos viver melhor. Viver é ter vida, estar com vida, aproveitar a vida no que ela tem de melhor, em todos os sentidos. E, gente, o egoísmo de retirar o direito à vida de outras pessoas não pode fazer parte da sua vida. Todos sabem perfeitamente que o mundo tem assistido a tempos de alterações profundas e a situações em que não se percebe muito bem como é possível que as relações entre humanos sejam contaminadas pela falta de valores, pela incapacidade de olhar nos olhos, olhar o outro, e de perceber que se está a ser egoísta e a retirar-lhe o próprio direito à vida. Queridões, nós não podemos agir dessa forma, em hipótese alguma. Quando eu falo desse egoísmo, de retirar o direito à vida do outro, aquele no qual está contaminado, seja com a Covid-19, seja com quaisquer outros tipos de doenças, as DSTs, aí, e você souber perfeitamente que está diagnosticado, você está sendo extremamente egoísta. Porque você pode vir a ceifar a vida de outra pessoa. E quando eu falo, gente, desse egoísmo de ceifar a vida do outro, o que significa a palavrinha egoísmo? Amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos outros. Como assim, Silvia? Exclusivismo que leva uma pessoa a se tomar como, referência a tudo, que tenha muito orgulho, presunção, pessoa orgulhosa, presunçosa. Eu tô com a doença, mas eu posso trabalhar. Eu tô com a doença, mas eu posso ir ao supermercado. Oi? E o outro que tá lá? Porque não tinha quem fosse fazer compra para ele. Percebe, meus amores? Então, nós não podemos ser egoístas. Egoísmo é o hábito ou atitude de uma pessoa colocar seus interesses próprios, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, em detrimento do ambiente e das demais pessoas com que se relaciona. Nesse sentido, isso é o antônimo de altruísmo, gente. Então, o egoísmo é aquela pessoa que só está pensando em si. É se achar extremamente bom o suficiente para, eu tô com a doença, mas tudo bem, não tem problema algum. Não. Eu perdi entes queridos. Eu perdi tio super amado, queridão, por causa dessa doença. Nós não podemos fazer isto. Então, como eu disse que o egoísmo, né, é o antônimo de altruísmo, o
que é o altruísmo, então, Silvia? É um tipo de comportamento encontrado em seres humanos e outros seres vivos, em que as ações voluntárias de um indivíduo beneficiem outros. É o sinônimo de filantropia, gente. Como assim? Num sentido muito comum, assim, muitas vezes percebida como o sinônimo de solidariedade. E aqui não é a solidariedade da sociologia, não, tá, gente? Aqui é a solidariedade do nosso vocabulário do dia a dia mesmo, que é ser solidário uns com os outros, ajudar ao próximo. Esta solidariedade nos faz muito mais capaz. Esta solidariedade nos torna pessoas melhores. Então, quando nós exercemos o altruísmo, a filantropia, em benefício de outras pessoas, das quais estejam necessitando, nós nos tornamos pessoas melhores. E isso, queridos, faz toda a diferença. Toda a diferença na vida. Quando nós olhamos, né, o período no qual nós estamos vivendo, o mundo está doente. Falta de termômetro para medir a dor do outro. Às vezes, você pode pegar a Covid-19, né? Aspas, hein, gente? Muita aspa. Isso é só uma gripezinha. Ou você ser assintomático, você não sentir nada. Mas você não sabe se o seu sogro, se a sua sogra, se o seu pai, se a sua mãe. Porque muitos acabam visitando os sogros, mas não visitam os pais, né? Por quê? Porque tem a noção que está contaminado. Quando a Claudiane colocou aqui que a falta de termômetro para medir a dor do outro, a pessoa está extremamente voltada para si mesmo e não pensou que poderia contaminar outras pessoas. Continua trabalhando, como se nada tivesse acontecido. Pior, né? Pega nas mãos dos outros. Não, eu estou ótimo. Então, mas você está contaminado. Você não sabe se o outro tem algum tipo de comorbidade. Então, quando eu falei aqui hoje que a conta chega e é cobrado, eu diria em ouro. Só que você não vai ter esse ouro para pagar. Lá na frente, isso é cobrado da gente. Então, o mundo está doente. Estamos todos doentes quando nos falta amor. Amor ao próximo. Quantas pessoas vivem tristes, deprimidas, amarguradas, angustiadas, porque não são capazes de amar, nem de serem amadas. Lamentavelmente, nós vamos encontrar um número exageradamente alto. Então, é não saber realmente medir a dor do outro. É pensar exclusivamente em si mesmo. E, gente, se esse mundo está tão doente, esta ausência de amor, quando há, né, a ausência do amor, adoecemos, minguamos, desumanizamos. O amor nos humaniza, porque ele é em nós abertura para o outro, para acolhê-lo em sua realidade, em sua plenitude, com sua história e a dramática, né, da sua vida ali. Nós precisamos observar muito isso, que na ausência do amor, adoecemos. E adoecemos gravemente. Por isso, desumanizamos. Quando amamos, estamos livres para sermos quem somos, realizando-nos cada vez mais
E esta realização, né? Realizando-nos eticamente com os outros, de forma ética, gente, com os quais nos relacionamos, com os quais nós convivemos. Porque quando nós nos amamos, nós amamos o nosso irmão, nós amamos ao próximo. E o amor é contagioso, gente. É a mesma coisa do sorriso. Então, por isso que o amor não deve ser entendido como um mero sentimento, ok? Por que, Silvia? Porque o amor é bonito, ele é lindo, mas como postura que permite à humanidade se realizar humanamente. Nós precisamos nos humanizar. Não percam! Oi, Steph! Oi, Fá, tudo bem, querida? Seja bem-vinda! Leide, quanto tempo? Seja bem-vindo! A Stephanie também, lindona! Uhul! Vamos lá, amores, super beijo! Bom, para quem chegou agora, eu estou falando sobre a ausência do sentimento de humanidade. E principalmente, queridos, nesse período da pandemia. O amor, estávamos falando agora do amor. O amor, no entanto, não basta a abertura ao outro para que haja realização ética. Tal abertura de amor em si deve cumprir uma tarefa de responsabilizar-se pelo eu e pelo outro. Então, o amor é aquele momento, né, que é aquela abertura no qual eu vou cumprir aqui uma tarefa. Qual é essa tarefa, Silvia? De responsabilidade por mim, pelo meu eu. E ao mesmo tempo que eu me responsabilizo pelo eu também me responsabilizo pelo outro. Por quê? Se eu estou doente, eu não posso sair para não contaminar os outros. Então, a primeira responsabilidade necessária e fundamental é a garantia da vida. Esta deve ser considerada e preservada. Por isso, contrário ao amor é a morte. E não estamos falando apenas da morte definitiva, programada para um dia que não conhecemos, mas que sabemos que vai acontecer. Queridos, isso aqui é matéria, o corpo é passageiro, o espírito fica para a eternidade. Não queira levar essas máculas para outros. Então o amor. O amor é fundamental. O amor, ele vai fazer com que eu me amo, eu amo o meu irmão, eu amo o próximo que está ali do meu lado. Quando nós pensamos, né, que o contrário ao amor são todas as mortes que provocamos, simbólica, verbal, psicologicamente, em nós e no outro, nesse sentido, não há amor e nem realização ética quando a vida é diminuída e ameaçada. O que há são mortes. E, gente, a morte desta vida é uma passagem. Então, muitas vezes, as pessoas acabam matando
psicologicamente, verbalmente, outras pessoas também. Quando nós, lamentavelmente, quando você olha para o seu irmão e diz: eu te odeio, eu quero que você morra. Gente, que frase mais triste, que frase mais cruel. Não podemos fazer isso. O amor, ele deve ser sublime. Por quê? Porque a gente consegue observar que mesmo num período em que o mundo como um todo está doente, a gente ainda encontra pessoas mais doentes ainda. Por quê? Porque não tem a mínima noção e sai contaminando outros. Outros dos quais não mereceria, em hipótese alguma, ser contaminado. Então, queridos, há uma imaturidade emocional. Esta imaturidade emocional, na posição de muitos entendidos em psicologia, assistimos já há um bom tempo que a imaturidade emocional ganha terreno. Cada vez mais, né? E como consequência, temos pessoas sem capacidade de empatia. Gente, não ter empatia para com o outro. Realmente, esta pessoa estará muito doente. Se a explicação, né, desta imaturidade emocional parece linear, a ação é altamente complexa. Isso porque, na prática, vai traduzir tudo aquilo a que vamos assistindo nos 4 cantos do mundo. Como a Terra é redonda, né? Então, não tem canto, mas em todas as partes do mundo, como um todo. E isso é o que, Silvia? Uma imaturidade emocional. Essa incapacidade de uma pessoa se colocar no lugar de outra. Dá espaço, nesses casos, à corrupção, à falta de palavra, à agressão, à luta pelo poder, a uma sobrevalorização do dinheiro e dos bens materiais, e daí por diante, né, gente? Vamos combinar. Ok? Então, quando eu falo isso, em relação a essa maturidade, se há uma incapacidade desta pessoa, deste indivíduo, de se colocar no lugar do outro, é uma grande incapacidade, imaturidade emocional. E com isso, obviamente, vai se abrir ali neste momento e vai dar espaço a tudo isso, a corrupção, a falta de amor para com o próximo, a uma agressão, a uma luta pelo poder, né? A gente sempre observa que em determinados locais há uma síndrome do pequeno poder que quer por todas as formas se sobrepor ao outro. Gente, isso é muito pequeno. Isso se chama imaturidade emocional. Silvia, e o que é a maturidade emocional? A maturidade emocional, né? Já nessa posição, os estudiosos, aqueles entendidos no assunto, vai dizer que precisamos de maturidade emocional para estabelecer empatia com os outros, pois é daí que resulta a capacidade de entender o quanto um emprego pode sustentar, por exemplo, uma família e permitir que a mesma seja feliz. É compreender a importância da igualdade de direitos. Olha isso, de direitos e de deveres. E evitar as situações em que se roubem as oportunidades. Oportunidades do quê, Silvia? Oportunidades da pessoa levar e ter uma vida digna. A dignidade da pessoa humana.
Queridões, queridonas, quando, perdão, eu falo dessa maturidade emocional, é isso, nós precisamos ter esta sensibilidade, esta maturidade de saber o quanto que o emprego de um pai de família, de uma mãe de família, vai fazer com que leve o sustento para aquela família e transforme a vida de todos os integrantes daquela família, que permitam que essas pessoas sejam felizes. Isso é maturidade emocional, que há uma ausência muito grande. O respeito emocional é dessa capacidade de empatia que eu estou dizendo a vocês que resulta o respeito, os afetos, a compreensão e a solidariedade, capazes de evitar os homicídios, a violência de qualquer espécie, o uso e o abuso de poder para se safar e apenas, né, interesses pessoais e egoísticos, e daí por diante. Gente, nós não precisamos disso. Nós somos maiores que tudo isso. Então, quando eu falo, né, desse respeito emocional, uma pessoa com capacidade de empatia sabe que tem o seu espaço, sabe que os outros também, igualmente, têm os seus direitos e os seus deveres. Pelo que o egoísmo é entendido como uma falta de respeito. Respeito para com o outro, respeito para com o seu irmão, respeito para com o próximo. A empatia, né? A empatia que proporciona uma mente aberta, com contraste com as obsoletas que muitas vezes nós encontramos por aí, né? Obsoletas são aquelas mentes que já caíram em desuso, aquelas mentes travadas, fechadas, paradas no tempo, não é isso? As obsoletas que trazem verdades inquestionáveis e que permitem ao indivíduo ouvir o outro, discutir temas sem fundamentalismos e ideias feitas acerca dos assuntos. E, gente, que na maior parte das situações não se dominam, mas que, por teimosia e necessidade de se mostrar num plano superior ao outro, acaba por não permitir que o outro intervenha. Então, sejam empáticos. Tenham empatia para com o outro. Uma conversa se chama diálogo. Diálogo porque são duas ou mais pessoas. Porque se só uma pessoa estiver falando, é um monólogo. E a gente pode assistir uma peça de teatro com o nome de monólogos. Ok? Então, a empatia, esta falta, né, de capacidade de compreender o outro, dá lugar ao crime, a falta de sensibilidade e de compaixão, bem como a um tipo de personalidade fechada em si mesmo e sem capacidade para incluir os outros. Estas pessoas isolam-se e, numa primeira oportunidade, agem friamente e sem sentimentos, já que a empatia exige esta emotividade cada vez mais em desuso, mas que deve ser cultivada nas crianças, pois, caso contrário, essa doença será cada vez mais contagiosa. Então, esses grandes pensadores, a Lucila Rocha, que
trabalha, né, a empatia super bem, vai colocar isso para a gente, né? Tânia Silvia Meyer, ela traz que o amor, tanto, e não só ela, né? Vários outros autores vão trazer que o amor é o único remédio para curar a falta de amor. Como assim? Quanto mais você ama as pessoas, mais você tem cuidado para com as outras pessoas. Então, o amor é o único capaz, é o único remédio capaz, não é isso? De curar a falta de amor. É o amor. Não poderia ser diferente, amores. Por isso, né? Autores bíblicos vão insistir que o Deus de Jesus é apaixonado e amoroso por suas criaturas. Por isso, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Dessa revelação, não se pode abrir mão. Por quê? Ela vai afirmar, meus queridos, que somente esse amor é capaz de superar o pecado e vencer os muitos sinais de morte em que persistem em nosso meio. E a morte, aqui, ela pode ser interpretada de várias formas, ok? Pode ser interpretada de uma morte física, uma morte espiritual, uma morte emocional, vários tipos, tá? Então, o amor é o único remédio para curar a falta de amor, é o próprio amor. Por isso, atenção, é urgente testemunhar a abertura ética ao outro, acolhê-lo em sua realidade, bem como ajudá-lo no enfrentamento dos preconceitos e das ignorâncias. Os cristãos e as cristãs serão reconhecidos pelo amor. Que esse amor não nos falte, nunca, meus queridos. Que não estejamos adoecidos da falta dele, da falta de amor, para seguir denunciando tudo que fere e mata. Por quê? Porque quando eu não amo a mim mesmo, eu também não amo e não sei amar e me dedicar ao meu irmão, que está ali, tão próximo a mim. Então, o amor é o remédio que vai cuidar a falta de amor. E para curar todos os males da alma, do espírito, dessa falta de amor, é amando. Ame indistintamente, simplesmente ame. Então, quando eu falo dessa ausência do sentimento de humanidade, eu sempre vou dizer, por favor, se você tiver com qualquer tipo de doença contagiosa, não saia, não transmita para o outro. Tenha humanidade. Seja solidário. Pense no seu irmão. Não vá contaminá-los. A Claudiane falou aqui, né? Tenha amor ao próximo. A Márcia também colocou isso de uma forma muito maravilhosa. E aí, meus queridos, agora eu pergunto, como você se sente? Conseguiu saber um pouco mais, né? Como e o que significa essa ausência do sentimento de humanidade? Como que vocês se sentem nesse momento? Estão melhores? Coloquem no chat, por favor. Eu só tenho gratidão no meu coração. Nesse momento, eu sempre falo a vocês aquela frase do Erik Erikson: quanto mais você conhece a si mesmo, mais paciência você tem
com os outros. Por quê? Se você tem paciência, né, quando você se conhece, mais paciência tem para o que vê nos outros, porque aqueles defeitos que visualizamos no outro está em nós, muitas e muitas vezes. Então, eu sempre digo que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. Este é o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Queridos, gratidão imensa por vocês estarem comigo aqui hoje. É o que resume tudo que eu sinto dentro do meu coração. Um super beijo. Fiquem com Deus e até, né, a próxima live. Queridos, vou colocar um exercício mais tarde para vocês pensarem um pouco. Um super beijo e até a próxima live. Gratidão, queridos!